É, hora do Mão A. Depois de beber a noite toda, um homem acaba tendo um caso com ela porque ele confundiu com outra pessoa, mas depois que ela ficou grávida, eles foram obrigados a se casar. O destino já tinha lhe preparado uma série de tragédias, e ela rapidamente perdeu seu filho. No meio de sua depressão pela morte de sua criança, seu marido insensível aparece com os dois filhos do seu amor de infância. Ela fala para tirar aquelas crianças da sua frente, mas anos depois, ele manda ela criá-los. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Acabei criando os filhos dos protagonistas, e espero que aproveite. A história começa enquanto uma mulher questiona se ela não sente falta de seus irmãos mais novos. Ela pensa que se ao menos pudesse ver seus irmãos de novo e viver com eles, estaria disposta a ir a qualquer lugar. Apenas com esse pensamento, uma mulher cujo nome ela nem sequer conhecia estendeu a mão, enquanto ela sentia um calor. Essa mulher a chama de Yin, e fala que deseja apenas a felicidade dela. Com isso, ela fecha os olhos, pensando no final da voz daquela mulher. Ela andava na escuridão em busca de seus irmãos. Havia uma porta à sua frente, e em todo lugar só havia escuridão. Ao abri-la, ela se encontra em um novo lugar, diferente do seu mundo. Uma empregada a chama de senhora, e ela percebe que possuiu o corpo de uma mulher chamada Meren Heinzwin, junto com suas memórias. No início, ela não sabia quem Meren era, mas logo depois de ouvir o nome Heinzwin, ela se lembrou. O Marquês Heinzwin, ela possuiu a esposa dele. A Ins amava a protagonista feminina no romance, mas era um personagem infeliz que eventualmente teve que desistir de seus sentimentos sobre ela. A história de uma felicidade maior é sobre a protagonista Serena Lief, que carrega injustamente a acusação de traição e perde tudo. Mas usando o tesouro de Aya, o dragão que protegia o país, eles superaram todas as dificuldades e adversidades, estabilizando sua linhagem. Serena se casou com John O'Vorth, e aquela era uma história sobre ter filhos e alcançar um final feliz. Embora Ins, que era um personagem masculino secundário, não tenha terminado com Serena no final, foi mencionado no romance que ele ainda encontrou sua amante, que era ninguém menos que Meren Heinzwin. Ela se perguntava por que diabos ela possuía Meren, quando de repente é informada de que o mestre chegará em breve. A mulher sabe que deve ter uma razão para ela ter possuído esse corpo. Ela se pergunta se poderia ser que seus irmãos mais novos também estejam aqui. Ela pensa em como mesmo que existissem, eles se pareceriam diferentes de como eram antes. Então, ela se pergunta se conseguiria reconhecê-los. Ela sai e nota um homem parado, achando que ele parece frio enquanto está ao lado de uma carruagem. Ele a encara e ela sabe que, de acordo com suas memórias, os dois não se davam bem. Ela pensa que talvez seja por isso que seu corpo ficou tenso sem que ela percebesse. Duas crianças saem da carruagem, e de repente correm e se escondem atrás de Ains. Ela se lembra que pelas memórias de Meren, ele disse que estava pensando em trazer as crianças. Ela também percebe que as crianças são da protagonista feminina, Serena. Ela fica triste enquanto pensa que é como ela esperava, ele ainda tem sentimentos pela protagonista feminina. Suprimindo a confusão de Meren ao ver as crianças, ela estende a mão para as crianças e menciona que está tudo bem, enquanto pede para elas se aproximarem. Agora ela já está ciente da razão pela qual possuiu esse corpo. Ela descobriu isso assim que viu os rostos das crianças. Ela tem um flashback, para quando sua irmã fala como ela ainda está com febre. Ela informa sua irmã que está tudo bem, e que ela na verdade está bem. Seu irmão logo aparece e também diz a Yeben para cuidar bem dela. Ela pergunta a ele para onde ele está indo a essa hora da noite. Ele menciona que está indo buscar remédio, fazendo Yeben decidir ir com ele também. Ao se despedirem dela, ela nota como tinha uma família preciosa, apesar de ter perdido os pais quando era jovem. Seus irmãos gêmeos cresceram bem e sem nenhum problema. O rapaz pergunta a Yeben por que ela está seguindo ele. Ela o chama de idiota e menciona que não está seguindo ele, mas ele parece indiferente e diz para ela se apressar e andar rápido, já que a irmã deles está esperando em casa. Então, eles encontram uma farmácia do outro lado da rua. E, a protagonista, não podia viver uma vida tão luxuosa quanto os outros. Ela estava lá porque seus irmãos mais novos estão aqui. E essas crianças eram tudo para ela. Enquanto caminhavam para o outro lado da rua, eles sofrem um acidente de carro. Ela pensa em como tudo parecia um sonho, enquanto está sentada no local do funeral. É então que uma mulher se aproxima dela, perguntando se ela não sente falta dos seus irmãos mais novos. E chora e pergunta se ela pode vê-los, e ela implora a mulher para deixá-la encontrá-los. Ela chora, mencionando que se pudesse encontrar seus irmãos mais novos, iria a qualquer lugar. A mulher diz a ela que deseja a sua felicidade, e foi assim que ela veio para cá, perseguindo essas palavras. Ela sente que está vendo seus irmãos mais novos com rostos completamente diferentes, e não era apenas porque eles também são gêmeos.
Lágrimas caem de seus olhos enquanto ela lembra em como ela se perguntava se seria capaz de reconhecê-los e se poderiam ficar juntos. Ela não consegue acreditar que teve preocupações tão ridículas. Uma criança pequena se aproxima dela e diz para não chorar, mas ela sabe que já pode reconhecê-los de imediato. Assim, a menina menciona que Riff e Joseph vão ajudá-la. Ela lembra como pensou que nunca encontraria felicidade de novo, enquanto se apresenta feliz às crianças. Riff pergunta se pode chamá-la de Maren, mas Joseph diz que isso é rude. Maren então concorda que Riff pode chamá-la como quiser, enquanto Riff pergunta irritada por que ele está fazendo tanto alarde quando Maren parece estar de acordo. Então Maren completa e diz que Joseph também pode chamá-la assim, enquanto se lembra que não deve chamar ele erroneamente por seu antigo nome. Ela pede aos dois para cuidarem dela no futuro, notando como que dessa vez ela certamente não deixará essas pequenas mãos escaparem. Ela vê um vislumbre de seus irmãos em seus sorrisos, o que a faz ficar emocionada por um segundo antes de pedir a eles para entrarem. Ela pergunta a Ain se ele tem algo a dizer. Ele responde que não e que era um alívio, antes de sair. Se descobre que Joseph gosta de livros e Riff de doces. Joseph menciona que é por isso que todo dia seu dente dói, mas Riff responde que não é todos os dias, o que ele continua discordando. Enquanto ela está muito feliz por poder encontrar seus irmãos mais novos, por outro lado, ela pode sentir os pensamentos tristes de Maren, porque aquela mulher não conseguia amar essas crianças. Ela se lembra de como Maren e Ain se conheceram naquele dia. Ain, que estava bêbado, abraçou Maren chamando o nome de Serena, mas Maren não o afastou. Ela só podia manter sua fé de que a situação melhoraria. Depois disso, uma criança apareceu no relacionamento dos dois, mas em poucos meses, a criança foi espontaneamente abortada, e Maren chorou de luto abraçando o túmulo de seu filho. Sem dizer nenhuma palavra de conforto à sua esposa, ele a negligenciou. Um dia, ele falou que Marquês e Marquesais tinham falecido. Eles foram pegos em um deslizamento de terra, e quando foram resgatados, já era tarde demais. Então, ele disse a ela que estava pensando em trazer seus dois filhos. Ao mesmo tempo, Maren não podia acreditar em suas palavras. Então, logo Ain trouxe as duas crianças para Maren, e muitos falavam como ele não se importava nem com a morte do seu próprio filho biológico nem com o sofrimento de sua esposa, e mesmo assim, ele trouxe as crianças da mulher que amava. Foi um encontro cruel. As crianças se aproximaram de Maren em desespero, e após a possessão, seus sentimentos foram intencionalmente transmitidos a ela. Vendo Maren tão perdida, Riff pergunta o que tinha de errado. Ela responde com um sorriso nervoso que não é nada, e que eles deveriam ir. Ela se pede para se controlar, afinal, ela não é a Maren de verdade. Ela também sabe que essas crianças são seus irmãos mais novos. Eles correm, enquanto Riff chama Joseph de tolo, o que ele responde que Riff é ainda mais tola. Ela menciona que Riff e Joseph têm um ótimo relacionamento, mas ambos sempre discordavam furiosamente, dizendo que não gostam um do outro. Ela sabe que esses dois estão brigando assim como seus irmãos costumavam brigar. Depois de um tempo, ela traz doces para eles e menciona que eles podem comer apenas um doce, mas se ouvirem ela bem, podem comer até 3 por dia. Joseph menciona que vai ouvi-la bem. Enquanto desembrulham o doce, Riff pergunta onde estão a mãe e o pai deles, o que a deixa ansiosa. Joseph chama a atenção de Riff, mas ela fica furiosa e grita que Ain disse que se eles viessem para cá, poderiam ver a mãe e o pai deles. Ela começa a chorar ao dizer a Maren que ele lhe disse isso, mas onde estão seus pais? Lágrimas caem de seu rosto enquanto ela pergunta por que eles não estão aqui. Maren diz a ela que não é assim, e que ela não deve chorar. Maren a pega, enquanto Joseph também pergunta onde estão os pais deles. Seus olhos se enchem de lágrimas, enquanto ele pergunta se a mãe e o pai os abandonaram. Maren se aproxima dele enquanto menciona que isso não era verdade. Ela pergunta como os pais deles poderiam abandoná-los quando os amam tanto. Ela abraça os dois enquanto lhes diz que eles apenas foram para um lugar muito distante e os confiaram a ela, mas insiste que eles não os abandonaram. Depois de um tempo, enquanto os dois dormem, Ain entra no quarto e pergunta se ela pode reservar um tempo para ele hoje. Ele informa a ela que a propriedade Marquesais foi confiada ao avô das crianças, Sua Excelência Rabais. Ele menciona que quando as crianças crescerem até certo ponto, o homem concordou em deixá-las voltar para a propriedade do Marquês e herdar o título. Ela nota como ele está lhe explicando a situação da propriedade Marquês para ela mesmo sem ser perguntado, e se pergunta se deveria ser grata por isso. Ele continua dizendo que Sua Excelência Rabais pediu para cuidarem bem das crianças. Ela pensa que por causa das memórias de Maren, ela se sentia desconfortável ficar com essa pessoa. Ela pede a ele para não se preocupar, que ela cuidará bem das crianças, enquanto pensa nas coisas que Ain fez para Maren. Ele agradece por ela dizer isso, e ela menciona que se ele não tem mais nada a dizer, ela irá primeiro. Ao sair, ela apenas sabe que não deseja mais ficar com ele de jeito nenhum.
Ela está deitada em sua cama enquanto menciona que faz muito tempo desde que Meren compartilhou um quarto com Ainz, e a menos que seja algo especial, eles nunca se encontram. Mesmo que ela não compartilhasse um quarto com Ainz, seus funcionários não desprezavam Meren. Ela sabe que esse tipo de coisa não importa agora, e ao contrário, se sentia como se estivesse sendo observada, já que eles provavelmente achavam sua situação lamentável. Depois de ser possuída por Meren sem saber o motivo, ela encontrou seus irmãos mais novos que tanto sentia falta. Mesmo que seus irmãos mais novos não a reconheçam, ela ainda acha isso aceitável, pois sabe que definitivamente encontrará a felicidade juntos aqui. Uma empregada corre até ela de repente, e menciona o jovem mestre e a senhorita. Ela corre enquanto chama por Riff e Yosef, mas a empregada menciona que a porta está trancada por dentro. Ela imagina que eles se assustaram porque acordaram e não tinha ninguém ao redor deles no escuro, mas acha que trancar a porta era um pouco demais. Ela pergunta à empregada onde está a chave do quarto, e a empregada responde que enviaram empregadas para correr e buscar outras chaves, então ela chegará em breve. Ela bate na porta e pergunta se eles sabem quem está chamando agora. Eles mencionam que é Meren, o que ela responde que sim, é ela. Ela diz que acha que a porta se trancou por engano, e pergunta se eles gostariam de abrir a porta. Eles perguntam como se abre isso, enquanto ela não consegue acreditar que eles ainda não sabem como abrir uma porta trancada. Eles começam a chorar, com Yosef perguntando se eles já podem sair e Riff perguntando se eles ficariam trancados para sempre. Ela os tranquiliza dizendo que eles poderão sair em breve. Ela nota Ainz com a chave enquanto ele abre a porta e percebe ambos, Yosef e Riff, se abraçando enquanto choram. Os dois de repente correm em direção a eles. Riff abraça Ainz e Yosef abraça Meren, enquanto ela menciona que ele está seguro agora. Riff continua a chorar, enquanto Ainz fica lá, parado em silêncio. Meren diz a ele para não ficar parado e tentar acalmá-la. Ele percebe Meren dizendo a Yosef que está tudo bem, e que já está tudo certo. Ele olha para Riff enquanto ela continua chorando antes de Meren perguntar se eles gostariam de dormir juntos com ela. Riff para de chorar, enquanto Meren observa que aparentemente ela terá que dormir com as crianças por um tempo. Ainz pede a ela para fazer isso, e então sai. Quando Riff pergunta a Meren se Ainz não dorme junto com ela, Meren fica surpresa, enquanto Riff menciona que sua mãe e pai dormiam juntos. Ela sorri e pergunta se eles não deveriam comer um doce e voltar a dormir. Na manhã seguinte, eles estão tomando café da manhã com Meren e Ainz. Riff pergunta onde a mãe e o pai deles foram viajar. Ainz fica confuso, e enquanto pergunta sobre viagem, Riff questiona se por acaso eles estão tão longe que não podem enviar uma carta. Ele entende a situação enquanto menciona que esqueceu de dizer a eles que eles foram de férias para um lugar distante, bem no final do continente. Riff diz que ele não disse a eles, e Meren foi quem disse que eles estavam de férias. A protagonista pensa em como disse isso a eles para evitar a pergunta deles, e nota como Ainz concordou com isso imediatamente. Riff pergunta que se eles estão em uma viagem, por que não enviaram uma carta? Já que a avó disse sua mãe e pai enviariam uma carta. Mas por mais que ela esperasse, nenhuma carta chegou. Yosef diz a ela para não agir como uma criança, mas ela continua dizendo que primeiro pensou que eles estavam aqui, mas não estão. E se eles estão viajando, então eles deveriam enviar uma carta, como seu avô disse. Mas eles ainda não estão enviando cartas para eles, e ela triste, preocupada que os pais possam ter esquecido deles. Já que ela diz que não consegue mais se lembrar do rosto de seus pais, ela se pergunta se a mãe e o pai não se lembram dela, se esquecendo de Riff e Yosef. Ainz chama Riff e menciona que de jeito nenhum os pais esqueceriam dela. Ela começa a chorar enquanto Ainz diz que vai entrar em contato com eles para que ela não chore. Ela de repente para de chorar e come a sua comida, ao mesmo tempo que menciona que cenouras são deliciosas. Meren sabe que eles não podem continuar escondendo isso das crianças, e em algum momento, terão que contar a elas da morte de seus pais. Mais tarde, Ainz dá a Meren uma carta, enquanto diz que ele gostaria que ela passasse a carta para as crianças. Ela fica chocada, enquanto ele continua e diz que essa é uma carta do Marquês de Ais e sua esposa. Ele menciona que copiou a caligrafia de John e Serena, e eles são crianças, então não conseguirão distinguir. Ele termina pedindo de novo para ela para fazer isso, mas ela se recusa. Ela sabe que embora tenha recusado completamente naquele dia, ela não sabe como as crianças ficarão, já que continuam esperando pelos pais assim. Então eles notam a carta em uma mesa, enquanto correm em direção a ela e mencionam que a carta chegou. Ela sabe que no fim, foi Ainz quem disse a eles para darem a carta a ela, com os dois pedindo a ela para ler para eles. Ela pega a carta, e ao abri-la, Riff fica feliz, comentando como aquela é a caligrafia do pai dela, enquanto Yosef menciona que a mãe deles escreveu também. Meren sente um peso de culpa sobre seus ombros ao ver as crianças felizes com aquilo. Ela continua pensando nisso enquanto lê a carta cheia de mentiras escrita por Ainz, e se pergunta o que acontecerá com as crianças quando souberem a verdade no futuro.
Ela pensa em como enfrentará esses rostos. Na carta, é dito que eles amam seus filhos, e que eles também devem parar de brigar, mencionando como seus pais sempre estarão ao lado deles e os amarão. Joseph pergunta se é só isso, o que Maren responde que sim, é só isso. Então, ele decide escrever de volta. Eles escrevem de volta felizes para os pais, e enquanto Maren os observa, ela agradece à empregada por preparar o papel para as crianças escreverem. A empregada responde que está feliz em ajudar os jovens mestres. Maren pergunta o nome dela, e ela responde que seu nome é Hannah. Então Maren agradece a Hannah pelo que ela estava fazendo. As crianças mencionam que terminaram, e perguntam a Maren se ela acha que sua mãe e pai vão gostar. Ela responde que sim, eles vão gostar, e diz que ela enviará a carta para eles. Então eles decidem ir brincar, e levam Hannah junto. Mas Maren sabe que as cartas das crianças não serão enviadas para ninguém. Ains as observa da janela enquanto brincam. Ele reflete que eles são realmente parecidos com Serena e John, e não é à toa que são filhos deles. Ele também se pergunta se quando era jovem já riu tão alegremente quanto eles. Quando era criança, ele sempre esteve confinado a um pequeno quarto frio onde nenhuma luz entrava. Mas antes que entendesse o que estava acontecendo, teve um dia em que ele saiu daquele quarto escuro e se vestiu de forma elegante pela primeira vez na vida. Ele foi apresentado como Ains Hineswin, e o outro garoto se apresentou como John Ice, e eles decidiram ser amigos. Esse dia foi o primeiro encontro entre Ains e John. Ele se senta ao lado de uma árvore e pensa em como sua mãe não o espancou hoje, já que hoje era o dia que John iria lhe visitar. Ele queria que sua mãe não viesse até lá, quando nota que John o encontrou, perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele o convidou para entrar e brincar. Quando estava com John, ele sentia muitas emoções, como alegria e felicidade. O dia em que John visitava Ains com seu pai era um dia em que a felicidade chegava a Ains. Mas essa felicidade não durou muito. Vemos então uma espada quebrada, enquanto o pai de John perguntava ansioso se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, pensando em como a espada era um pouco antiga, então quebrou assim que bateu. Ele lembra que ficou surpreso quando um pedaço voou de repente, mas ficou aliviado por ter apenas passado de raspão. Ao mesmo tempo ele sabia que Ains, quem quebrou a espada, estava ainda mais surpreso e preocupado que ele. John o tranquilizou, dizendo que tinha passado e que estava perfeitamente bem, mas de repente a mãe de Ains lhe deu um tapa e ele caiu. Ela se desculpou com o Marquês e o jovem mestre Ice, dizendo que eles poderiam ir embora agora. Vendo a cena, seu pai pediu para ele ir embora, mas John ficou preocupado com Ains. Seu pai o levou mesmo assim, enquanto ele continuava a chamar por Ains. Ains apenas sorriu para ele, o que fez com que John notasse que ele sorria como se tudo estivesse bem, mas claramente não estava. Aquilo era como um adeus silencioso. A partir daquele dia, a mansão Hineswin fechou suas portas e não deixou mais ninguém entrar. Depois de um tempo, os dois acabaram se encontrando de novo. John correu até Ains, perguntando se ele estava bem. Ains perguntou se ele era John. John respondeu que sim, era ele, falando que está tudo bem agora. John então informou seu pai que Ains estava ali. John resgatou Ains, que estava preso em casa, e o levou para sua mansão. O pai de John também informou a Ains que ele poderia ficar lá por um tempo até se recuperar. Ains não conseguia se lembrar como tinha chegado lá, e nem mesmo pensou em perguntar isso a eles. John entrou no quarto e pediu a Ains para brincar, mas seu pai informou que ele precisava descansar. John respondeu que ficaria entediado se estivesse sozinho, e perguntou o que Serena, que estava ao lado de John, achava. Ains vivenciou uma grande mudança em sua vida dali em diante. Uma menina com olhos roxos que se assemelhavam a violetas. Serena Lief veio entre Ains e John, e o cumprimentou com um sorriso. Ela era filha da família Lief, que era leal ao país. Ela frequentemente visitava Ains segurando a mão de John, e eles se divertiram muito juntos. Isso foi por um momento, pois Serena logo desapareceu. John parece em choque, mencionando como não poderia ser possível que a família Lief fosse traidora. Ele pediu ao pai para contar o que aconteceu com Serena. O pecado imperdoável de traição, e por esse crime, o Conde Lief foi queimado e seu nome desapareceu, junto de Serena. Alguns anos depois, Ains também teve que deixar o Marquês de Ais, porque notícias esquecidas lhe foram entregues. Mas o que Ains mais se preocupava com sua volta era na sua tarefa de cuidar das violetas plantadas ao redor da mansão para que não murchassem. Graças aos seus cuidados, as violetas floresciam brilhantemente até mesmo no solo frio. Mais tarde, ele foi informado que um convidado tinha chegado, fazendo ele se perguntar quem era num horário tão cedo. O criado da mansão mencionou que mesmo que ele tentasse mandá-la embora, ela disse que queria encontrar Ains pessoalmente agora mesmo. Então, ele pediu à atendente para convidá-la. Ela era Serena, que o cumprimentou enquanto tomava um chá. Ela mencionou que se ficasse por muito tempo, não achava que as coisas dariam certo,
Então ela iria embora rápido, mas pediu para que quando voltasse, ele a recebesse como fez hoje. Quando ela decidiu partir, ele segurou a mão dela e gritou seu nome. Ele mencionou que John estava tentando criar espaço para ela retornar, e que ele também devolveria seu nome completo a ela. Ele esperaria até John preparar tudo, e também protegeria ela com sua vida. Mas ela mencionou que já encontrou uma maneira de restaurar a honra da família Leaf. Ele não pode acreditar enquanto ela confirmar, mencionando como aquilo era o tesouro de Aya dado à família Leaf. Ela mencionou que aquilo era um registro de tudo, um livro onde toda a magia do mundo estava registrada. Ela também mencionou que tinha um favor a pedir, e pediu a ele para ensiná-la a usar a espada, e se ele não gostasse, então que lhe ensinasse o poder de mover o tesouro. Depois disso, Ainz, como um espadachim rigoroso, a ensinou esgrima, e às vezes eles compartilhavam seu tempo como camaradas que procuravam a verdade juntos. Ele começou a sentir mais e mais emoções indescritíveis. Mas o nome real daquele sentimento que ele pensava ser uma memória de sua infância era amor. Quando John e Serena se encontraram, eles se abraçaram apertado, fazendo Ainz perceber que o que eles tinham desde sempre era amor. John perguntou a Ainz como ele estava, e naquela época, ele também reconheceu todos os sentimentos que tinha por seu inestimável amigo John. Aquilo tudo era cruelmente invejável. Ele até sentiu o desejo de destruir aqueles que não podiam ficar ao seu lado. Naquela noite, quando muitos copos foram esvaziados, ele se repreendia por não poder desejar a felicidade de seu precioso amigo, e ao contrário, ele estava com ciúmes. Ele sabia que em vez de mostrar algo tão feio de si a eles, seria melhor apenas voltar para a mansão e se esconder. Quando decidiu partir, ele ouviu alguém chamando por ele. Ele perguntou se era Serena, mas ela respondeu que não era Serena. Ele correu até ela de repente e a abraçou. A pessoa do sexo oposto pensou em como aquilo não era verdade, mas seus olhos brilhavam intensamente sob a luz do luar. Se pelo menos não fosse pela cor roxa que o lembrava uma violeta. Então ele beija o cabelo dela e menciona que estava arrependido por se sentir assim. Mas nem ao menos uma noite com Maren teria sido escrita sob a história de uma felicidade maior. E assim, Ainz percebeu o que tinha acontecido, com ele perguntando a ela se ela era Maren. A tragédia dos dois começou a partir dessa noite. Surgiu um boato de que a filha do conde teve um filho fora do casamento, e em um instante, os rumores chegaram aos ouvidos de Ainz. Ainz não pôde ignorar isso. Um homem perguntou se a criança no ventre de Maren era dele. Ele estava feliz ao mencionar que eles deveriam comemorar com uma bebida, e teria o vinho pronto para que pudessem sentar e conversar. Maren teve que aceitar a mão que Ainz estendeu, para proteger a criança, mas isso era tudo entre os dois. Depois desse encontro, seu noivado e casamento sem amor correram tranquilamente, e então, antes de Maren entrar na propriedade de Rainswin, Ainz se livrou de todas as violetas e pediu para queimá-las. Todas as violetas foram incineradas diante de seus olhos. E quando a primavera em flor desapareceu, Maren entrou na mansão sob o nome de Rainswin. Ainz de repente teve esse pensamento. E enquanto eles se cruzavam, ele parou e seus olhares se encontraram. Mas ela se curvou e eles continuaram em seus caminhos separados. Ele percebeu que ela se assemelhava a uma violeta também. Mas a flor murchou em um instante, e ela chorou sem parar depois de perder seu filho. A empregada implorou para que ela voltasse a si, e Ainz se aproximou dela enquanto a empregada gritava para chamar um médico. Ainz estava perdido em pensamentos sobre o que deveria fazer nessa situação, e o que deveria dizer à sua esposa chorando depois de perder seu filho, e em como ele deveria confortá-la. Então o médico chegou e iniciou o tratamento de emergência. Ainz agiu com base no que aprendeu. Mas crescendo em um quarto apertado e escuro por muito tempo, havia muitas coisas que ele não havia experimentado. John e Serena foram quem lhe ensinaram emoções, mas eles não lhe ensinaram a confortar uma mulher que perdeu seu filho. Por isso que Ainz pensou que mostrar os filhos de John e Serena poderia confortá-la. Depois do casamento, os dois pediram a Ainz para ser o padrinho deles. Esse dia foi a primeira vez que ele encontrou as crianças desde que se tornou padrinho. Ele não sabia o que foi dito entre eles, mas independentemente disso, Ainz voltou à mansão Rainswin com as crianças e a babá. Mas Ainz percebeu que não era Maren quem queria ouvir o choro dos bebês e sentir o calor deles, era ele. Maren gritou para tirar as crianças da sua frente imediatamente chorando, e Ainz se viu incapaz de confortar uma Maren em prantos. Ele deixou o quarto cheio de soluços, levando as crianças que trouxe consigo. Ele pensou que aquilo era tudo o que podia fazer por sua esposa, e foi assim que eles acabaram se despedindo. O tempo passou, até que implacavelmente um dia ele foi informado que Sua Excelência Rabais, o ancião do Marquês de Ais, tinha enviado uma carta para ele. Ao lê-la, Ainz descobriu que as duas pessoas na carruagem não foram levadas pelo deslizamento de terra como diziam, na verdade sofreram ferimentos profundos de faca no pescoço e no peito. Os ferimentos não foram causados por um deslizamento de terra. Eles ainda estavam vivos, mas foram assassinados.
Tudo aquilo foi um atentado. A morte dos amigos de Ains ocorreu inesperadamente, e o tesouro Aya que Serena possuía desapareceu. Sua Excelência também menciona que ainda não podiam saber se desapareceu porque o proprietário morreu ou porque foi roubado. Ele fala que nesse caso, o tesouro mais precioso que John e Serena deixaram são seus filhos, e pergunta a Ains se ele não está pensando em trazê-los. Ele pede para Ains pensar bem nisso, já que até mesmo proteger sua família já é demais para ele. Não havia ninguém em Rincewind que quisesse o tesouro que Serena possuía, e além disso, se alguém tentasse atacar ele, o Império teria que enfrentar um demônio, então ele sabe que é o melhor enviar os filhos sob a proteção da espada. Ele pediu isso, mencionado como ainda não estava claro quem estava mirando em Ais. Sua Excelência queria que as crianças ficassem ali por um tempo, e ele as ajudaria do seu lado. Ains se perguntou se as crianças não sabiam mesmo de nada. Eles cuidaram do funeral silenciosamente para que as crianças não percebessem nada, e também se certificaram de acelerar a contratação dos funcionários. No dia, Ains cobriu seus olhos com a mão, se perguntando por que os dois tinham que morrer. Riff perguntou se ele estava chorando, enquanto Iosef avisava a sua irmã que era rude perguntar assim. Eles perguntaram o nome dele, e enquanto ele se ajoelhava, mencionou que seu nome era Ains Rincewind. Eles perguntaram se poderiam chamá-lo de Ains, o que ele concordou. As duas crianças, sendo a imagem exata daqueles que ele amava, o lembravam constantemente de seus dois preciosos amigos. Iosef perguntou o que ele estava fazendo na casa deles, e Ains fica em choque de repente, se perguntando quais palavras deveria ter dito à sua esposa naquela época, e que tipo de resposta deveria dar à pergunta das crianças a respeito do desaparecimento de seus pais. E assim depois de um ano, quando a casa as estava estabilizada, vemos Ains brutalmente decapitando algumas pessoas, enquanto mencionava que aparentemente estavam mirando nas crianças. Ains mencionou que ir para sua mansão seria mais seguro para as crianças. Ele disse que agora que isso finalmente aconteceu, eles devem proteger o tesouro que John e Serena deixaram. No dia em que Ains deveria levá-los para seu estado, as crianças estavam insatisfeitas. Mas quando ele mentiu e o nome de seus pais foi mencionado, eles simplesmente decidiram segui-lo. Riff olhou pela janela da carruagem e perguntou a Ains o que era aquilo, mas Iosef pediu a Riff para não incomodar Ains. Ela mencionou que não o estava incomodando. Ains disse que aquelas eram violetas. A caminho da capital, depois de ver as violetas em plena floração, ele percebeu que tinha esquecido como havia outra pessoa que possuía o nome Rincewind. De volta ao presente, Meren trança o cabelo de Riff e avisa que terminou. Riff diz que realmente gostou, e pergunta a Iosef o que ele acha. O irmão diz a ela que ela parece feia, o que a deixa triste. Mas Meren logo a tranquiliza dizendo que ela está bonita. Ela reclama como Iosef disse que ela é feia, fazendo Meren perguntar a Iosef se Riff é mesmo feia, o que Iosef responde que ela não é. Riff fica feliz, com Iosef dizendo para ela sair porque ela é pesada. Meren nota que seja agora ou no passado, eles são exatamente os mesmos. E Eben também gostava quando seu cabelo era amarrado em tranças, e enquanto ele zombava de sua irmã, Eben voltava a se reconciliar com sua irmã rapidamente. Riff diz a Meren que já que Iosef também tem cabelos longos, ele ficaria bonito se os cabelos dele também fossem amarrados. Riff segura o cabelo dele e quer amarrá-lo com uma fita vermelha, enquanto ele reclama dizendo que odeia isso, e que não vai fazer. Meren menciona que ela não pode fazer coisas que Iosef odeia, perguntando se ela não odeia quando alguém a força a comer cenouras. Ela explica que Iosef também se sente assim, o que Riff diz entender, mas insiste que aquilo ficaria bonito em Iosef. Meren sugere que eles tentem outra fita em Riff, deixando ela feliz enquanto pergunta se pode fazer mais. De repente Iosef diz que também vai fazer, mas em vez de uma fita vermelha, ele quer fazer com uma fita roxa. Meren parece se divertir quando nota que ele também passou a querer, enquanto ele diz que ela não pode puxar o cabelo dele e machucá-lo. Ela promete não machucá-lo. Riff acha Iosef muito fofo, fazendo Iosef perguntar se é verdade. Meren menciona como realmente combina com ele, e Iosef de repente diz que quer mostrar isso para sua mãe e o pai, fazendo a jovem ficar ansiosa. Ela pensa em como já faz um ano desde que eles faleceram. Riff menciona que eles devem mostrar a eles mais tarde, e Iosef concorda. Mesmo após algum tempo ter passado, as crianças ainda esperavam pelos pais. Então Meren pergunta se eles querem escrever uma carta para sua mãe e pai. Eles respondem que não, e que estão bem. Riff fala que por mais que ela sinta falta deles, seus pais também sentem falta deles. Então Iosef diz que vai ser paciente e continuar esperando. Meren nota que se fosse da mesma idade, ela agiria um pouco mais impulsivamente. Vendo as crianças que se tornaram corajosas desde cedo, ela se lembra do desejo que repetiu dezenas de vezes quando era jovem. Ela esperava se tornar maior e mais forte, para poder proteger seus irmãos mais novos. Nesse momento, eles perguntam se podem mostrar a Ains, o que ela menciona que ele está ocupado, então será difícil vê-lo.
Mesmo assim Riff reclama que quer ir. Maren lembra como ela o visitou da última vez também, mas não conseguiu encontrá-lo, e eles pareciam desapontados. Ela também está ciente de que as crianças estão apenas sendo elas mesmas, então não pode dizer para não irem. Ela pergunta às crianças se devem ir juntas, o que elas concordam e correm. Maren sabe que não tem escolha a não ser ir, pelas crianças. Acontece que sempre que está na frente dele, ela se vê oprimida pelas memórias originais de Maren. Ele é indiferente e insensível, e mesmo que ela seja do tipo de pessoa que não precisa demonstrar interesse, suas emoções sempre afloram por causa das memórias presas em sua cabeça. Mas talvez dessa vez seja diferente, porque as crianças estão removendo esses seus sentimentos ruins. Então, Maren diz a eles para se apressarem e irem. Enquanto caminham, ela percebe o cavaleiro de Ainz. Originalmente, Maren também tinha um cavaleiro, mas ela o dispensou. Agora, Maren se pergunta se deve pedir para trazer seu guarda de volta pelas crianças. Mas no fim ela imagina que não precisa, já que não há ninguém no Império que visaria a fechada e isolada a casa Raiswin. A família Raiswin normalmente trancava o portão do castelo e não saía. A razão pela qual Ainz apareceu do lado de fora, ao contrário de outros da Raiswin, foi porque Serena apareceu em sua vida. Ela então pergunta ao cavaleiro se Ainz está dentro. Nick responde que sim, mas antes que ela mencione que só levará um momento, ela se pergunta se seria difícil para ela e as crianças entrarem. Mas Riff de repente corre e bate na porta, fazendo-as dizer para ela entrar, e Maren pensa em como não teve tempo de impedi-la. Ela se pergunta se mesmo que a permissão tenha sido dada, seria mesmo tudo bem de entrar. Mas de repente Ainz sai, notando ela. Ela fala como as crianças queriam vê-lo, enquanto Riff diz que ela e Iosef estão bonitos hoje. Ele olha para Maren, enquanto ela se pergunta se ele está olhando para ela. Então, ele menciona que combinava bem com Riff. Mas Maren sabe que aquelas eram apenas palavras de cortesia dele, e enquanto as crianças parecem cabisbaixas, Maren sabe que dessa vez a razão pela qual as crianças estão decepcionadas não é porque não puderam encontrá-lo, mas porque não teve sinceridade em suas palavras. As crianças rapidamente percebem que as palavras não são sinceras, e os dois parecem tristes, enquanto Maren tenta consertar perguntando se eles também parecem fofos. Ele concorda, mas Maren só consegue pensar que seria bom se suas palavras tivessem alguma alma nelas. Maren tenta animá-los, e responde sorrindo como ele disse que os dois estão muito fofos. O humor deles começa a melhorar, e em seguida ela se desculpa por interrompê-lo, o que ele fala que está tudo bem. Ela pergunta às crianças se devem ir agora. Mas Ai se impede, mencionando que uma carta chegou do Conde de Tai. A expressão dela de repente se torna séria, e memórias de Maren de repente vêm à tona. Em um flashback, ela se encontra na cama, depois que o filho dos R. Aiswin foi perdido. Maren começa a escutar a conversa de dois homens, enquanto um deles responde que não está com raiva pela notícia. Ele pergunta como ele poderia estar com raiva de sua orgulhosa filha. Mas ela acha isso engraçado, já que quando seu pai não sabia que aquele era um filho de um Raiswin, ele tentou expulsá-la aos tapas. Ele está preocupado que a família Raiswin fique muito chocada, e fala logo haveria outra criança de qualquer maneira, deixando Maren em choque. Alguém a chama de volta ao presente enquanto está perdida em seus pensamentos. Ela pensou que dessa vez seria tranquilo, mas aparentemente não tinha como evitar, e as memórias de Maren estão surgindo de novo. Ela reflete se isso não teria sido melhor. Ela também pode esclarecer sua atitude em relação à família Tai. Mais tarde, ela pensa que já que naquele lugar a filha não é tratada como uma pessoa, não tem necessidade de perder tempo, principalmente porque agora ela tem seus irmãos mais novos que ama. Seria bom se as coisas apenas desacelerassem um pouco, mas ela sabe que provavelmente é difícil para ela ir mais devagar. Então, eles são informados de que o jantar está pronto. Maron nota como a barriga de Riff sempre faz barulho na hora certa. Riff menciona que está com fome, com Iosef respondendo que tudo o que ela faz é comer e dormir. Ela fica furiosa, mencionando que foi por isso que cresceu bem. Maren pergunta o que ela quer comer, e ela responde que quer comer carne. Iosef lhe provoca de novo, dizendo que como ela só come carne, seu corpo vai crescer para os lados. Ela fica irritada antes de Maren dizer que está tudo bem se ela comer só carne. Riff pergunta se era sério, e Maren menciona que ela já come bem vegetais, então estava tudo bem. Maren também repreende Iosef, dizendo que ele não pode ser mal com ela. Mas ele menciona que nos livros diz que se você comer muito, vai ganhar peso. De repente Riff fica feliz ao avistar Ainz. Mas Maren pensa que quer que eles façam o que ela não pôde, então espera que possam comer tanto quanto quiserem. Ainz segura a mão de Riff, fazendo Maren pensar que quando as crianças querem estar com ele, ela ainda não sabe que tipo de expressão deve fazer. Durante o jantar, Ainz menciona que vai sair primeiro, e Riff se despede dele. Maren nota como a refeição de hoje será apenas os três.
Ela pensa que as crianças entendem que é porque ele está ocupado, mas porque ele sempre sai primeiro. Riff chama Maren, e menciona como o jardim estava cheio de flores, fazendo Maren notar como ela se tornou amiga dos funcionários da mansão. Riff também fala que se não for agora, não poderá mais, já que a mansão Hineswin ficará fria. Maren concorda e responde que sim. Ela nota como a menina quer sair e brincar no jardim, enquanto Riff olha para ela com aquela expressão. Riff pondera que Maren está demorando muito para responder, e ela quer brincar com ela. Riff diz a ela que elas devem brincar no jardim amanhã. Ela pondera que é fofa e se pergunta se deve parar de fingir que não sabe. Ela concorda em brincar no jardim amanhã. Maren fica feliz que as crianças parecem gostar das flores. Ela queria sair com elas e voltar mais tarde, mas por algum motivo, Ais disse que não. Em um flashback, Maren foi pedir permissão a Ais para levar as crianças para fora. Ela perguntou se ele realmente queria dizer que ela não podia sair com as crianças. Ela continua dizendo que não se importaria se os cavaleiros fossem juntos, mas Ais respondeu que mesmo assim ela não poderia ir. Ela se perguntou o que tinha acontecido com quem disse que estava tudo bem pedir qualquer coisa. Ela continuou que se ele não pode cumprir sua promessa assim, pelo menos ela poderia sair ao redor da mansão. Ela falou que então eles planejarão um chá no jardim da mansão, perguntando se ele está de acordo. De volta ao presente, Maren está curiosa sobre o motivo daquele não, mas ainda assim não quer lhe perguntar. Riff pergunta a Yosef que tipo de flor é essa. Yosef diz que não sabe, então ela pergunta a Maren que tipo de flor era. Mas Maren responde que também não sabe, fazendo a empregada perguntar se pode lhes dizer o nome. Yosef fica surpreso e pergunta se Hannah realmente sabe. Ela responde que sim, já que seus pais têm uma floricultura. Ela diz a eles que o nome dela é Seria. Eles acham ela muito bonita, e Maren reflete em como não teve tempo para memorizar o nome de uma única flor desde que chegou, mas sabe que dia já valerá a pena se as crianças lembrarem o nome dessa flor. De repente, um homem se aproxima deles. Ela nota como é o mordomo da mansão Hineswin. Mas o que há de errado? Ele menciona que o Conditai veio lhe visitar, e está esperando na sala de recepção agora. Riff de repente pergunta a Maren para onde ela está indo, e Maren apenas responde para eles se divertirem e que voltará logo. A empregada acompanha as crianças enquanto a protagonista sai. Ela pergunta ao mordomo onde está aquela pessoa agora, o que o mordomo responde que eles estão esperando juntos. Ela se pergunta o que ele quer dizer com juntos. Ela acha isso irritante, enquanto o mordomo diz que o mestre chegou antes mesmo que ele pudesse rejeitar a carta. Ela nota Lord Azet parado do lado de fora. O mordomo pede educadamente a Azet abrir a porta para sua senhora. Enquanto ela passa, Maren nota como não importava se ela fosse ou não ver o conde, imaginando que seus assuntos eram com Ais. Mas ela ainda é uma Hineswin, então ela tem que encontrá-lo e seguir o roteiro como senhora da mansão, apesar de não ter muito a dizer. Chegando lá, o conde Tai a cumprimenta. Mas ela quer dizer a ele para não vir de novo e arruinar sua paz. Ele menciona que estava muito preocupado já que ela não recebeu resposta todas as vezes que enviou uma carta. Ela ignora, e diz há quanto tempo o conde Tai. Ela sabe que essas duas palavras são tudo o que dirá daqui para frente, e ele menciona como sentiu tristeza por não ter tido muito contato. Ele pergunta se ela sabe o quanto ele estava preocupado por não ter tido nenhuma notícia. Então, ela se desculpa por preocupá-lo tanto. Mas ela sabe que a curiosidade dele provavelmente não é sobre ela, e sim sobre outra pessoa. Ela tem certeza de que ele está curioso sobre as notícias de Ais com as crianças. Ele a encara por um bom tempo com um olhar curioso, enquanto ela pensa que é repugnante ele olhar descaradamente as coisas sem nem tentar esconder seus verdadeiros sentimentos. Então, ela finalmente pergunta por que ele veio até lá. Ele pergunta se ela trouxe as crianças do Marquês Ais. Maren sabe que essa não é uma resposta para sua pergunta, mas tem um significado por trás dessas palavras, e ela está bem ciente disso. Falando nas crianças de Ais que perderam seus pais, provavelmente ele veio perguntar se ela vai nomeá-las como Hineswin. O autor o descreveu como parte da família de Maren, típico de uma pessoa que escreve histórias livremente, sem pensar em nenhuma pequena possibilidade de tormento e ganância. Ele é interessado nas posses de Ais, mas ela sabe que ele mirava em Maren, já que não podia nem abrir a boca para Ais. Ela está ciente de que não tem necessidade de ser influenciada por pessoas que tentam tratá-la descuidadamente assim. Ela diz a ele que sim, as crianças são adoráveis. Ela pergunta se Ais pensa o mesmo, o que ele responde que sim, confirmando que as crianças eram ótimas. Ela diz a ele que ele deve estar exausto por viajar tanto, e apenas para fazer essa pergunta. Mas então ele diz que não, e não era o caso. Mas ela continua, dizendo que agora há tantas pessoas na família que ela não acha que haverá espaço para o conde ficar. Ela também diz que também não tem tempo para acompanhá-lo na saída. Então, ela se levanta e pergunta se Ais pode fazer isso por ela e mostrá-lo a saída.
Ele concorda, mas o conde vai atrás dela e pede para ela esperar um momento, e pergunta por que ela mudou tanto assim de repente, falando como ela nunca foi tão rude antes, perguntando o que aconteceu com ela. Ele a chama pelo nome, enquanto ela pensa que não é de se admirar que ele esteja tão surpreso, pois esperava que Meren mantivesse os olhos baixos enquanto observava tudo. Ela pensa no dia em que perdeu seu filho, e ela não sabe como a Meren original mudou depois de ler as emoções nos olhos de seu irmão. Ela sai da sala e encontra com o cavaleiro, se perguntando se seu nome não era Azet. Ela se pergunta se ele está preocupado com ela, e diz a ele que está bem. Ele a chama, mas ela continua e sai. Quando ele percebe que ela se foi, ele se pergunta se ele foi um idiota. Nesse momento um homem na frente dele menciona que todos em Lysia sabiam que Lord Azet é um idiota, sendo esse um fato bem conhecido até para o mestre Ainz. Ele pergunta por que ele estava agindo como se tivesse descoberto isso agora, enquanto Azet se pergunta quem era essa pessoa, antes de apontar para ele e perceber que é Escher. Mas o homem agarra ele pelo pescoço, com Azet logo notando que não consegue falar. Ele provoca Azet, mencionando que eles têm um convidado dentro, então ele deveria ficar mais quieto. Lord Azet pensa que estava tentando ficar quieto, até perceber que pode falar de novo. Então, Escher pergunta a ele por que o chamou. Ele diz a Escher para não aparecer assim atrás dele, fazendo Escher responder que vai tomar cuidado. Azet pensa como nunca tinha falado com ele antes, apontando como a idade e origem de Escher Turca são desconhecidas. Não se sabe sua identidade, nem quando ou onde ele conheceu o Sr. Ainz, e veio para Lysia. Muitos cavaleiros desconfiavam do misterioso mago de identidade desconhecida, especialmente com ele chamando Ainz de seu mestre. Mas ao mesmo tempo, também há pessoas que confiam nele, como Loete por exemplo, que viu as habilidades excepcionais de Escher em primeira mão. Escher pergunta se o mestre ainda está conversando, notando como a senhora já saiu, e Azet informa que a conversa terminará em breve. Além disso, com sua habilidade mágica excepcional, Escher também pode proteger seu mestre, Ainz Heinzwin. Alguém fala o nome deles dois, e em seguida, Ainz pergunta se Escher terminou seu trabalho. Ele menciona que sim, concluiu, mas menciona como não parece que o trabalho do mestre acabou, perguntando se deve voltar mais tarde. Mas Ainz pede para ele entrar, pedindo a Lord Azet para acompanhar o Conde Tai. Lord Azet pergunta sobre seu posto de guarda, fazendo Escher mencionar como já lhe disse várias vezes que Mestre Ainz não gostava de ser vigiado. E então, Conde Tai sai. Lord Azet menciona que o guiará para fora. Conde Tai pede para ele esperar, pois ainda há alguém que ele deve encontrar antes de deixar a mansão. Lord Azet diz que o guiará dentro de seu conhecimento. Mas Conde Tai fica furioso e diz que não é isso, afiam ele é o Conde Tai, descendente de Ed, aquele que manteve Aya cativo há muitos anos. Lord Azet se pergunta por que ele está trazendo à tona uma história antiga, de mais de 1000 anos atrás. Mas o homem diz que tudo bem, já que ele a encontrará por conta própria, e logo em seguida sai. Enquanto Lord Azet o chama, ele pensa que deve parar o conde rápido, sabendo que se ele for lá com esse temperamento, pode levar a consequências ruins. Ele percebe que precisa alcançar o conde primeiro que algo ruim aconteça. De repente, Azet o chama, enquanto Meren também escuta. Então, ela se vira para ver o conde Tai chamando por ela, enquanto ele pergunta se ela realmente vai apenas observar alguém tomando conta da mansão. Mas ela pede ao conde Tai para ter cuidado com as palavras, antes que ele grite seu nome. Ela pensa como Meren odeia o nome que foi atribuído a ela, mas ela ainda o manteve até o fim. Ela também não sabe como deve pensar ou sentir sobre isso. Mas agora, o importante é que ela não era mais uma Tai. Então, ela diz a ele que vai corrigi-lo, pois seu nome é Meren Heinzwin. Ao mesmo tempo, Meren diz que aparentemente que o conde tomou o caminho errado, pedindo a Lord Azet para lhe mostrar o caminho para fora. O conde Tai aperta o punho, até que grita que mesmo tendo perdido seu filho e se tornado inútil, ele ainda esperou pacientemente. Ela se vira enquanto ele pergunta como ela ousa desrespeitá-lo. E por hoje é aqui que terminamos o vídeo, mas antes queria dar um aviso rápido para vocês. Agora eu vou estar colocando um link nos comentários, para você que quer apoiar o canal e agradecer pelos dias que tenho trazido mais obras para cá. Assim também vai ser mais fácil de ler alguma recomendação ou um pedido de continuação, e seu nome também vai estar aparecendo aqui no final. Obrigado por chegar até aqui, e se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Tesouro de Aya.